Que bom podermos começar mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Nosso Lar, de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando ao final da obra. Estaremos hoje tratando do capítulo 44, As Trevas. Porque o André Luiz havia escutado uma coisa estranha na boca do governador. No capítulo anterior, o governador se dirigiu aos trabalhadores da regeneração, do Ministério da Regeneração. E ele falou que temos que trabalhar no mundo espiritual, trabalhar no umbral, trabalhar nas trevas. Então, que trevas eram essas? Mas antes disto, André encontrou-se no capítulo 44 com Lísias. E estão conversando, estão colocando o assunto em dia. E André se espanta de ver Lísias com aquela jovialidade, tocando cítara, mostrando-se assim tão desenvolto. André se encanta também com o bem-estar que sente na companhia de amigos. E você vai ver logo no começo, no segundo, terceiro parágrafo, André Luiz vai começar a analisar essa realidade interior, essa coisa boa. Dia verdadeiramente maravilhoso, diz André Luiz. Sucediam-se júbilos espirituais, como se estivéssemos em pleno paraíso. Olha só, ele está contente. Quando me vi a sós com o bondoso enfermeiro do auxílio, o Lísias, procurei transmitir-lhe minhas sublimes impressões. Como é bom estar aqui, Lísias. E ele disse, não tenha dúvida, quando nos reunimos àqueles a quem amamos, ocorre algo de confortador e construtivo em nosso íntimo. É o alimento do amor, André. Quando numerosas almas se unem no círculo de tal ou qual atividade, seus pensamentos se entrelaçam, formando núcleos de força viva, através dos quais cada um recebe seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada criatura. Cada uma delas viverá daquilo que cultiva. Quem se oferece diariamente à tristeza, nela se movimentará. Quem enaltece a enfermidade, vai sofrer-lhe o dano. Vocês estão vendo, queridas irmãs, queridos irmãos, por que quando você está em harmonia com aquelas pessoas, quando você se sente bem na companhia de amigos, isso abastece o seu coração? Agora, quando você tem que ir em ambientes que não são agradáveis, em pessoas que não têm os mesmos assuntos, nem os mesmos modos de ver, de entender ou de conversar, você parece que é um dedão fora da sandália? Você fica lá de fora, porque você não vai falar das mesmas besteiras que eles vão falar, nem comentar as coisas do mesmo jeito que eles, nem usar as mesmas alimentações ou os mesmos vícios que eles, mas você está num ambiente deslocado. Eles não querem muito saber de você, porque você também para eles não é adequado, e eles não servem para você. Por isso é que você não se sente abastecido. E eles, para você, eles também são pessoas que não se harmonizam com o seu modo de pensar. E esta harmonização é vibratória, como fala André Luiz. E então, observando a minha estranheza, Lísias concluiu, ora, não há nisso nenhum mistério, é lei da vida, tanto nos esforços do bem como nos movimentos do mal. Das reuniões de fraternidade, de esperança, de amor e de alegria, sairemos com a fraternidade, a esperança, o amor e a alegria de todos. Mas, de toda a assembleia de tendências inferiores, em que predominam o egoísmo, a vaidade ou o crime, sairemos envenenados com as vibrações destrutivas desses sentimentos. Eu, comovido, então respondi a ele, tem razão. Vejo nisso igualmente os princípios que regem a vida nos lares humanos, dentro das casas. Quando há compreensão recíproca, vivemos na antecâmara ou antecâmara da ventura celeste. E, se permanecemos em desentendimento e maldade, temos o inferno vivo. Está vendo dentro da sua casa como é você?
que faz as coisas serem boas ou não? Você e os que vivem com você. Você pode falar assim, ai, mas seu André, a culpa não é minha, foi ele que fez isso, foi ela que fez aquilo. Mas você está reagindo a isto. Qual é a sua reação? De briga? De desavença? De desajuste? Então você está alimentando a fogueira com gasolina. Se você recebe o que não deve, mas tenta abrandar as coisas, a sua vida é diferente, o seu lar é diferente. Lísias teve uma expressão de bom humor, confirmando com esta expressão e o seu sorriso. Foi então que me lembrei de perguntar a ele sobre uma outra coisa, que algumas horas atrás me torturavam a mente. Quando o governador falou com todo mundo, referira-se aos diversos círculos da terra, do umbral e das trevas. Mas, francamente, não tinha eu até então qualquer notícia deste último plano. Bom, na terra já tinha vivido. Na terra já tinha estado lá. No umbral também. No umbral já tinha passado 8 anos. Meu Deus, eu achava que era coisa ruim. Achava que ali era o fim do fim. Mas o governador falou de uma tal de treva. Treva? Sabe, treva? O que será esse negócio? Treva? Não tem até a terra, que eu pensei já era treva, mas não era. Aí eu fui para o umbral, pensei que já era o pior de tudo, mas não era. Agora tem a treva. Que negócio é esse? Não seria a região trevosa, o próprio umbral? Onde eu estive lá, por minha vez, em sombras densas, durante anos? Não via nas câmaras numerosos desequilibrados e doentes de toda espécie procedente das zonas umbralinas? Recordando-me que Lísias me dera esclarecimentos tão valiosos da minha própria situação, no início da minha experiência em nosso lar, confiei-lhe minhas dúvidas íntimas, expondo-lhe a perplexidade em que me encontrava. Ele esboçou uma fisionomia bastante significativa e respondeu: chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como andantes da vida. Alguns poucos seguem firmes, visando o objetivo da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. Mas o que será que vai ser dos outros então? Se esses são os que vão reto para o objetivo e os outros? Você vai ver onde que eles vão parar depois no próximo bloco, tá bom? Fique conosco. Até já. Estamos de volta, estudando o livro Nosso Lar, hoje o capítulo 44, As Trevas. André Luiz está apoquentado, está com a cabeça quente. Ele ficou surpreso com a referência a uma região que até então ele não conhecia, chamada de Trevas pelo governador da cidade. E então ele vai a Lísias, aquele enfermeiro amigo, e pergunta: o que é esse negócio, Lísias? Treva? Eu pensei que onde eu tinha estado era o pior. Aí Lísias explica para ele. Acompanhe o texto. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Aqueles que caminham, caminhantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, firmes, visando o objetivo essencial da jornada. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilarem. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando, repetindo, refazendo experiências. Os primeiros, aqueles que vão reto, seguem por linhas retas. Os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços,
ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, inúmeras dificuldades. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Outros, preferindo caminhar às escuras, pelas preocupações egoísticas que os absorvem, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Compreendeu? Perguntou Lísias ao André Luiz. As elucidações não poderiam ser mais claras. Sensibilizado, porém, com a extensão e complexidade do assunto, eu ponderei a ele. Ô Lísias, o que são essas quedas, hein? Peraí. Ô Lísias, fala com a gente. Que quedas são essas, hein? Como que acontece? Por que acontece? Esse negócio, essas quedas em abismos mais profundos, por que são assim? Por que elas ocorrem? Então, o enfermeiro ouviu bem o André, não é? Que tinha dúvidas variadas, não eram só essas. Ele também queria saber se só acontecia na Terra, se somente os encarnados eram suscetíveis de precipitarem-se no despenhadeiro. Essas coisas, né, curiosas, que todo mundo quer saber. Lísias pensou um minuto e respondeu. Olha, André, sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal. Salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes. Ficando mais difícil, portanto, é mais intensa a culpa pela falta cometida. Quanto mais elevado, mais o indivíduo se culpa. Entretanto, respondi, diz André Luiz, a queda sempre me pareceu impossível nas regiões estranhas ao corpo terreno. No ambiente divino, o conhecimento da verdade, o auxílio superior me pareceram sempre antídotos infalíveis ao veneno da vaidade e da tentação. Lísia sorriu e esclareceu. O problema da tentação, André, é mais complexo. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Vejam que raciocínio bonito Lísias vai fazer. O André está achando que o espírito, estando já em níveis mais elevados no plano invisível, estará mais facilmente protegido, evitando a tentação. Mas Lísias está dizendo a ele, olha André, não é bem assim, o problema da tentação é mais grave. Olha a Terra, está cheio de lugares divinos, cheio de belezas, natureza exuberante, cheio de convites à elevação. Não são poucos os que compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Muitas pessoas cometem homicídios à luz da lua, insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Outros ainda exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Não faltam na Terra, André, paisagens e expressões essencialmente divinas. As palavras do enfermeiro calavam-me fundo no espírito. De fato, em geral, os guerreiros estimam a destruição na primavera e no verão, enquanto a natureza estende no solo e no firmamento maravilhas de cor, perfume e luz. Os latrocínios e homicídios são praticados de preferência à noite, quando a lua e as estrelas enchem o planeta de poesia divina. A maioria dos perseguidores da humanidade constitui-se de homens eminentemente cultos, que desprezam a inspiração de Deus. Renovando minha concepção referente à queda espiritual, acrescentei, mas olha, Lísias, você poderá me dar uma ideia da localização dessa zona de trevas? Se o umbral está ligado à mente dos homens, onde fica ou onde ficará
semelhante lugar de sofrimento e pavor? Boa pergunta, não é? Boa pergunta. Onde será que fica esse trem aí, seu Ulisses? A terra eu sei onde é. O umbral eu sei onde é. O nosso lar eu também sei onde é. Mas e a treva? Esse abismo aí que o senhor está falando? Onde é que fica? Porque certamente eu não vou querer passar por lá bem pertinho. Nem fazer um passeinho ali na região. Quem sabe eu escorrego, não é cair no abismo. Não. Se o trem da tentação é feio desse jeito, quero não. Quero ficar quietinho aqui. No nosso lar, na câmara de retificação, limpando os dejetos dos que chegam. Isso é menos ruim do que ir para aquele buracão. Você está curioso também, né? Tô sabendo. Se você também quer saber onde é a treva, você pode pensar, a treva é lá o lugar onde eu trabalho. Não, não é não. A treva é morar com meu parente. Também não é não. Aí ainda é o paraíso. Porque nos ensinam, nos ajudam, nos educam. Aí ainda é o local bom onde você terá condições de crescer. Você vai ver onde é a treva daqui a pouquinho, no próximo bloco. Não vai embora não, hein? Até já. Estamos voltando com o livro Nosso Lar, no programa Espírito da Letra, que procura tirar aqueles ensinamentos que estão debaixo da frase. E nós vimos no bloco passado que o André quer saber onde é que fica a treva. Ele não sabe. A gente não sabe. Você vai ver quanta coisa interessante que o André Luiz escuta aqui e que você nem imagina. Acompanhe o texto agora, falando sobre exatamente onde fica essa região. André Luiz perguntou onde era a treva. E o espírito do Lísias vai dizer a ele: existem esferas de vida em toda parte, André. O vácuo, aquela coisa vazia, sempre há de ser uma mera imagem literária. Em tudo existe energia vivente e cada espécie de ser funciona em determinada zona da vida. Depois de um pequeno intervalo em que ele ficou pensando, ele continuou dizendo: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os lugares que se iniciavam da superfície do globo para cima, esquecido do nível para baixo. Para baixo. Do nível do solo para cima. O André pensou na terra, pensou no umbral, pensou lá na cidade Nosso Lar. Você só pensou da superfície para cima. E o descendo? Você não pensou não, seu André? No descendo? Nunca pensei não. Pois então, existem coisas que estão lá para baixo. Você vai ver no texto como o Ulisses explica para ele. Vamos lá. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra, no seio da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá com os corpos materiais. Princípios de gravitação. Vejam só. Existem princípios de gravitação. Do mesmo modo que a Terra atrai os corpos densos, existem princípios de gravitação que atraem os espíritos. Olha outro ensinamento. A Terra não é somente o campo aberto que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva
Olha só, organização viva. Possuindo certas leis que nos escravizarão ou libertarão, segundo nossas obras. É claro que a alma esmagada de culpas não poderá subir à tona do lago maravilhoso da vida. Resumindo, devo lembrar que as aves livres sobem às alturas. As que se embaraçam no cipoal sentem-se tolhidas no voo. E aquelas que se prendem ao peso considerável são meras escravas do desconhecido. Percebe? Perguntou Lísias. Avaliei, então, de pronto, o imenso quadro de lutas purificadoras a desenhar-se diante dos meus olhos espirituais nas zonas mais baixas da existência. Como alguém que precisa ponderar bastante para exprimir-se, o companheiro pensou e concluiu. Como acontece a nós outros que trazemos em nosso íntimo o superior e o inferior, também o planeta traz em si expressões altas e baixas, com que corrige o culpado e dá passagem ao triunfador para a vida eterna. Você sabe, como médico humano que foi, André, que existem elementos no cérebro do homem que fazem com que ele tenha o senso de direção. Hoje, porém, reconhece que esses elementos não são propriamente físicos, mas sim espirituais na sua essência. Quem goste de viver exclusivamente na sombra, vai embotar o sentido divino da direção, vai perder o rumo. Não será demais, portanto, que se jogue nas trevas, porque o abismo atrai o abismo, e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Viu quanto ensinamento? Coisa boa? Com tudo isto que o capítulo 44 nos apresenta, nós sabemos que não é apenas da superfície da terra para cima que existe vida, que os espíritos se apresentam. Existe vida abaixo da superfície da terra, do plano vibratório. Existem ambientes subcrostais, onde espíritos que se fizeram escuros por suas quedas, por seus desatinos, habitam. Não é o inferno, não é aquele negócio cheio de fogo, não. São ambientes mais difíceis, nos quais espíritos padecem por conta de suas opções, como você viu ali. Ulisses está explicando ao André que, de verdade, nossa mente dirige nossos passos. E nós iremos para onde, de verdade, nós mentalizarmos ir. O abismo atrai o abismo, a escuridão atrai a escuridão e a luz atrai a luz. Ah, eu vi que o Ulisses falou que também a gravidade atua não somente sobre os corpos físicos, atua sobre os espíritos. Viu? Revelação. O espírito da letra faz isso. Tira o ensinamento que está ali, ó, no escrito, para que a gente aprenda. Esperamos que você tenha apreciado. Leia de novo este capítulo, porque é muito interessante. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 45. Estariam faltando daí somente 5 programas para acabar o livro. Tá vendo? Você leu um livro inteiro, você esteve junto, você participou. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença no nosso Espírito da Letra. Queremos contar com você nos próximos programas. Um grande abraço e muita paz.